Bom, primeiramente, boa noite a todos. Como passaram aí a semana? Final de semana aí, bem, né, prontos aí para a nossa primeira aula aí da semana? Pois bem, né? Nas aulas anteriores a gente já conversou um pouquinho, né, das duas principais aí, iniciais funções executivas, né, que são funções elementares, como vocês queiram aí chamar, que foram a consciência, né, e a atenção, e já falou bastante sobre elas, né, sobre as possíveis alterações, a neuropsicologia da atenção e da consciência, a neuropsicologia, a neuroanatomia, né, de como funciona a consciência, né, e a atenção, como a gente pode estar denominando, né, esses construtos, né, como a gente pode definir para um melhor entendimento, né, e conhecimento mesmo da estrutura em si. E hoje a gente fala mais uma função elementar, né, essencial aí para a nossa interpretação aí, né, da subjetividade, né, da psique humana. A gente vai estar, depois de a gente começar a conversar todas essas funções elementares essenciais para a gente, após isso, né, entender, né, as possíveis psicopatologias, né, que acontecem aí com os sujeitos, né, a gente começa a entender, né, uns sinais e sintomas, né, onde essas funções elementares são algumas sinais e sintomas de algumas psicopatologias, né, como a gente também já vem conversando algumas psicopatologias, né, lá no campo da atenção, lá no campo da concentração, né, na consciência, e a gente começa também a falar também da orientação, a gente também tem algumas sinais e sintomas de algumas psicopatologias que são usadas aí, né, a orientação está alterada, a gente consegue, através, né, desse conhecimento, né, dessas funções executivas, a gente começa a desvendar, né, os possíveis aí, psicopatologias e fazendo aí o diagnóstico de forma correta. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, psicólogo, né, gravando esses vídeos no intuito de mostrar a vocês, ensinar a vocês alguns aspectos importantes aí para o seu entendimento, né, para essa desvendar, né, essa psicologia, né, essa campo da ciência mais aprofundado, né, na terapia cognitivo comportamental, onde a gente vai, alguns vídeos anteriores a gente já começou, né, a desvendar a terapia cognitivo comportamental, falando um pouquinho da teoria da psicologia cognitivo comportamental, né, essa escola teórica, onde a gente vai, através, né, após o estudo aí da psicopatologia, a gente começa a desvendar as psicopatologias e desvendar como a gente consegue, né, trabalhar dentro da terapia cognitivo comportamental algumas psicopatologias aí que podem acontecer com o sujeito, onde a gente pode encontrar aí dentro da clínica, né, onde a gente pode estar enfrentando como a gente pode ajudar o sujeito a ter comportamentos, né, mais funcionais, digamos assim. Mais delongas, a gente começa aí a nossa aula de hoje, né, falando um pouquinho da orientação após a nossa vinheta. Pois bem, antes de iniciarmos, a gente começa falando da orientação. E antes de
iniciar falando da orientação, a gente precisa saber, né, as definições básicas, né, de como a gente pode definir o que é a orientação, o que a gente pode estar pensando aí em uma definição interessante para a gente conseguir entender e definir o que é a orientação. Pois bem, a gente pode estar definindo a orientação, né, como uma capacidade, né, de situar-se quanto a si mesmo, né, e quanto ao ambiente, né, elemento básico da atividade mental e funcional para a sobrevivência do indivíduo. A avaliação da orientação é um instrumento valioso para a verificação das perturbações do nível de consciência, da percepção, da atenção, da memória e de toda a sua cognição. As orientações, as alterações da orientação em si, também podem ser decorrentes, né, de déficits cognitivos graves, como nas demências, por exemplo, né, e de qualquer transtorno mental grave que desorganize de modo marcante, né, o funcionamento mental global. Muitas vezes, né, verifica-se que um paciente com nível de consciência aparentemente normal está, de fato, desorientado. Assim, ao examiná-lo melhor, verifica-se que, na realidade, ele está com a consciência ligeiramente turva e rebaixada, o que revela para sua desorientação. Desse modo, investigar a orientação também é um recurso útil para aferir o nível de consciência dos seus pacientes. Então, assim, lembra lá no início, onde a gente começou a conversar, né, sobre as funções executivas, sobre essas funções elementares. A gente conversou, né, que uma função elementar é, é como se fosse um ajudando o outro. Né? Um depende do outro, né, para funcionar. Então, aqui, mais uma vez, a gente já está falando, né, que sem a consciência você não tem a orientação, você não tem a atenção, você não tem a memória, você não tem a percepção. Tá? A sua cognição em geral fica deficitária, a gente não consegue, o paciente não vai conseguir de forma funcional, né, por exemplo, estar fazendo suas atividades, né, estar aprendendo coisas novas, e não estar fazendo atividades que exija, né, uma força mental, digamos assim, né, para a sua execução, né, de forma funcional. Então, essas funções, né, uma função depende, a funcionalidade de uma função depende da outra. Então, a gente só separa, né, para vocês entenderem, mas é como se fosse um conjunto, né, um único só. Né? A consciência, a percepção, a atenção, a memória, a orientação, né, entre outras, as vivências, né, é como se fosse uma estrutura só. Então a gente separa, né, para ficar melhor para vocês entender, certo? Capacidade de orientar-se requer de forma consciente a integração, né, das capacidades do nível de consciência preservado, né, a atenção, percepção e memória. As, as alterações, né, de atenção e retenção de memória imediata, né, recente, moderados ou graves costumam, né, resultar em alterações globais aí da alteração. Além disso, né, a orientação é excepcionalmente, né, vulnerável aos efeitos da disfunção, né, ou do dano cerebral. A desorientação é um dos sintomas mentais mais frequentes e sensíveis das doenças cerebrais.
Apesar disso, cabe lembrar, né, que a orientação preservada não significa, né, necessariamente que o sujeito não apresente qualquer atenção ou qualquer orientação cognitiva ou atencional. Capacidade aí de orientar-se, né, classificada em autopsíquica, né, e alopsíquica. Dito isso, né, a a orientação autopsíquica está relacionada, né, ao aquela do indivíduo em relação a si mesmo. Revela se o sujeito, né, sabe quem é, né, o seu nome, sua idade, a sua profissão, o seu estado civil, onde mora, ou com quem mora, né, entre outras situações. Já, né, a orientação psíquica diz respeito à capacidade de se orientar em relação ao mundo, isto quanto ao espaço, que é a orientação espacial, né, ou topográfica, né, e quanto ao tempo, que é a orientação aí, temporal, onde tem a noção de tempo, tem a noção de dia, de horário, de semana, de mês, de ano. Né? Então, essa alteração, essa orientação, a gente fala de orientação alopsíquica, certo? Dito isso, a gente começa aí falando de mais dois tipos de orientação. É a orientação espacial e a orientação temporal. A gente começa falando da orientação espacial. Ou seja, né, que entende-se sobre orientação espacial. A orientação espacial, ela entende-se de vários subtipos de orientação. Quanto ao local onde o sujeito está no momento, um local específico, ou tipo de edifício, distância entre onde está aí a sua casa, né, por exemplo. É a orientação topográfica, né, de ter a noção do arranjo, da organização do seu quarto, por exemplo, de sua casa, saber se localizar-se no bairro, na sua cidade, na sua própria casa, né, na sua própria residência, né, a orientação geográfica, né, saber onde fica a sua cidade, seu país, saber se localizar, né, em relação a mapas, julgamento de distância, o quão longe é o hospital, de sua casa, sua cidade, de outras cidades conhecidas, entre outras aí. E a capacidade de navegação, que é conseguir seguir caminhos e rotas previamente conhecidas ou com pistas suficientes. Assim, a orientação espacial é uma capacidade complexa e constituída por vários componentes, que são reconhecer locais, conhecer edifícios e casas com suas partes, cozinha, quarto, sala, banheiro, né, entre outros. Reconhecer cenas, perceber de forma acurada relações espaciais entre diferentes locais e de habilidade de navegação. Locomover-se em distintos caminhos, utilizando aí distintas pistas. Né? A orientação espacial ela é investigada, né, perguntando-se ao paciente o local exato, né, onde se encontra a instituição em que está, o andar do prédio, o bairro, a cidade, o estado e o país. Também é investigada a capacidade do indivíduo de identificar a distância entre o local de entrevista e a sua residência, né, em quilômetros ou em horas de viagem. É importante verificar deliberadamente se o paciente sabe o tipo de lugar em que está. Por exemplo, se está em um ambiente hospitalar, unidade básica de saúde, um consultório médico ou psicológico, um centro de atenção social, conhecido também pela sigla CAPS. Então, se pode dizer o nome do recinto e onde se situa, né, esse estabelecimento. Então, resumindo, né, a
orientação espacial é de acordo com o que você consegue visualizar, né, de acordo com o seu espaço, né, de acordo com sua de onde você está, né, você consegue se orientar, né, mentalmente aonde você está, você consegue reconhecer, né, o caminho de casa, a estrutura do seu apartamento, né, onde você consegue se localizar, né? Então essa é a chamada orientação espacial. Já a orientação temporal, ela está ligada, né, à necessidade, né, de uma adequada percepção do tempo, né, e da sequência de intervalos temporais, né, da sua correspondente representação mental e do processamento mental da temporalidade. Então, né, essa orientação é de modo geral mais sofisticada, né, que é a espacial e a autopsíquica. A orientação temporal indica se o paciente sabe em que momento cronológico está vivendo, a hora do dia, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, o dia da semana, o dia do mês, o ano, a época do ano, bem como também um ano corrente. Então, em que ano a gente está vivendo, qual é o dia de hoje, se hoje é de manhã, de tarde ou de noite. Então, essa orientação, chamada orientação temporal, está relacionado, né, à nossa noção em si de tempo. Né? Quanto tempo falta para seu aniversário, por exemplo, né, de uma viagem de trabalho, né, de entrega de um projeto, de entrega de uma atividade. Então, essa é o tipo, né, de orientação chamada orientação temporal. Também é possível, né, avaliar a noção de que o paciente tem a duração dos eventos e da temporalidade por unidade temporal. O examinador pode perguntar: há quanto tempo o senhor está nesse local? Há quanto tempo trabalhou ou se alimentou pela última vez? Faz quanto tempo que o senhor não me vê? A orientação temporal ela é adquirida mais tardiamente do que a autopsíquica e a espacial na evolução neuropsicológica da criança. Já a PG, por exemplo, notou que crianças de 4 a 7 anos, geralmente, no nível aí pré-operatório, tem ainda algumas dificuldades com a noção aí de tempo. Então, continuando, elas acreditam, né, que pessoas mais altas, por exemplo, são sempre mais velhas, que árvores altas, mais largas ou com mais frutos são sempre mais velhas e que a duração de uma viagem é dada pelos pontos de chegada, né, sem consideração da velocidade de locomoção. Essas é a capacidade de orientação temporal, né, de uma criança aí de 4 a 7 anos. Onde a gente está começando a avaliar esse processo, né, daí da orientação. Além, né, assim, a temporalidade, né, em relação à espacialidade é uma função, né, que exige maior desenvolvimento cognitivo do indivíduo, né, além da interação de estímulos, né, ambientais de forma mais elaborada. Por isso, né, a relação em orientação espacial, a orientação temporal, ela é mais fácil e rapidamente prejudicada pelos transtornos mentais e distúrbios neuropsicológicos e neurológicos, né, particularmente pelos que afetam, né, a consciência, mesmo do mesmo modo, costuma ser o último aspecto aí, da orientação a se recuperar. Dito isso, né, a gente começa agora falando um pouquinho, né, da neuropsicologia aí, da orientação.
que isso quer dizer? Né? O que a gente começa a falar? Né? Dentro da neuropsicologia, da orientação, a gente vai falar um pouquinho da desorientação temporoespacial, como ela ocorre. Essa desorientação terapêutica temporoespacial, ela ocorre de modo geral em quadros psíquicos orgânicos, quando 3 áreas encefálicas são comprometidas, que são nas lesões corticais difusas e amplas ou em lesões bilaterais, como por exemplo na doença de Alzheimer, nas lesões mesotemporais do sistema límbico, como na síndrome de Korsakoff, e também em patologias que afetam o tronco cerebral e o sistema reticular ativador ascendente, né, comprometendo o nível aí de consciência. Comprometendo o nível de consciência, lembra lá do início das aulas? Comprometendo o nível de consciência, você compromete o nível de orientação, você compromete o nível de atenção, você compromete todas as outras funções executivas. Porque a orientação, a consciência junto aí da orientação, né, é a base central, né, dessas funções elementares. Então pensa como uma pirâmide, né, e a consciência está na base da pirâmide. Como o delirium, né, que é a alteração aí do nível de consciência, não é delírio, é delirium, tem uma diferença aí. Delirium está relacionado ao nível de consciência. Né? Delírio aí já é uma alteração, um outro tipo de alteração, já está relacionado às juízos aí de realidade. E as demais síndromes, né, decorrentes de alterações do nível de consciência. Então, esses são as bases, né, que a neuropsicologia ela trabalha, né, que é consequente da desorientação temporoespacial, né, que é o requisito, né, onde a neuropsicologia trabalha. Já, né, a outra área, né, são duas, né, que eu esqueci de mencionar. A outra área da neuropsicologia trabalha que é na área aí da orientação espacial, né, ou topográfica. Ele pode ter algumas lesões dentro dessa configuração onde o paciente não consegue ter essa orientação do nível aí espacial. A gente já conversou que é o nível espacial, que é nível temporal, que é a orientação alopsíquica, que é a alteração autopsíquica e alopsíquica. Essas são as terminologias importantes que vocês precisam entender, né, dentro aí da orientação, certo? Dentro da orientação, né, da neuropsicologia, da orientação espacial, né, tem vários componentes cerebrais da orientação espacial. Têm sido estudados pelos neuropsicólogos e neurocientistas. O déficit da orientação espacial, o topográfico, parece, de modo geral, depender de lesões ou disfunções bilaterais ou unilaterais à direita das áreas posteriores do córtex cerebral, ou seja, as regiões retrolândicas, né, do cérebro, indicando os lobos parietais, occipitais e partes do lobo temporal. De modo geral, a capacidade de avaliar corretamente a direção e distância tanto para estímulos visuais como táteis relaciona-se mais com as estruturas corticais do hemisfério direito do que do hemisfério esquerdo, sendo, entretanto, as lesões bilaterais, as quais produzem os sintomas dessas lesões
na orientação espacial. Além disso, tem sido identificado em estudos com pacientes que tiveram lesões cerebrais e naqueles com doenças neurodegenerativas que as seguintes estruturas estão também relacionadas à desorientação espacial, que são regiões do lobo temporal medial, principalmente lá no hipocampo, córtex para hipocampal e amígdala, assim como regiões cerebrais posteriores, como giro fusiforme, o giro lingual, a região posterior do giro do 5, o córtex parietal posterior e o giro occipital inferior, e o cerebelo. São as regiões aí. Essas regiões aí que são afetadas aí, né? A síntese visual, ou seja, a capacidade de integrar diferentes estímulos visuais para a orientação espacial, pode ser afetado por lesões no córtex occipital associativo, produzindo quadros de simultanegasia, que é a dificuldade aí, o déficit de captar elementos mais importantes a partir de estímulos visoespaciais complexos, embora o indivíduo consiga identificar corretamente cada um deles e o cada detalhe. A localização adequada de pontos no espaço depende, por sua vez, da integralidade do córtex parietal. Um aspecto neuropsicológico interessante é a associação frequente entre a desorientação espacial e a prosopagnosia, que é a incapacidade de reconhecer faces reconhecidas. Cerca de 30% das pessoas com prosopagnosia adquirida, geralmente após um acidente vascular encefálico, tem também importante desorientação topográfica. A principal explicação para tal associação é que as duas alterações são provocadas por uma lesão ou disfunção em áreas cerebrais posteriores próximas, irrigadas pela artéria cerebral posterior. A prosopagnosia ocorre frequentemente com consequência de lesões na área fusiforme, estrategicamente importante para o reconhecimento de faces, sendo que a área fusiforme é muito próxima da área espacial do córtex para hipocampal, importante para a orientação espacial, pois é ativada quando vemos e reconhecemos cenas visuais. E a gente encerra, a nossa primeira parte por aqui. Algumas dúvidas, se tiver algumas dúvidas, aí meu e-mail, deixa aí meu e-mail para esse contato. Essa é a forma que vocês têm de entrar em contato comigo, para tirar dúvidas, fazer novas sugestões, trazer curiosidades que vocês queiram que eu esteja aí gravando para vocês. Podem usar esse e-mail, fiquem à vontade. Eu vou estar aí à disposição para ajudá-los aí da melhor forma possível. Não deixe de tirar dúvidas. Às vezes dúvidas não é só quando a gente não entende o conteúdo. Quando a dúvida também serve para a gente confirmar se realmente é isso que a gente está entendendo, se realmente é isso que a gente entendeu do que foi dito, muitas informações hoje foi falado, então aproveite esse e-mail para isso, que eu estou aí à vontade, estou aí à sua disposição. Mas, espero que tenha ajudado vocês a entender esse processo, tenha gostado desse vídeo, tenha uma boa semana, e nos veremos na próxima aula. Uma boa semana e até a próxima aula. Fui!